muito, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria, uma tarde maravilhosa na presença de Deus. A palavra dessa tarde se encontra em Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante. Todos encontraram? Amém. Assim está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriram os seus rostos, com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus ouvidos viram, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aqui, meus irmãos. Bom tempo, essa palavra tem falado muito comigo. E para entrarmos no contexto desse capítulo, primeiro vamos entender quem foi Isaías. Isaías, ele foi ele escrevia tudo o que acontecia no palácio. Ele testificava aquilo que o rei falava e tudo o que acontecia. E ele é filho de Amós, e ele reinou, ele viveu durante uma época em que se passaram diversos reis em Jerusalém. E durante o reinado de cada um deles, diversas coisas foram acontecendo e entraram em crises, voltaram novamente à estabilidade e voltaram em crise de novo. E logo no início aqui, vai falar que o rei Uzias tinha morrido. E foi a partir da morte dele que ele teve a visão de Deus. E primeiro, para entendermos o que ocasionou e quem foi o rei Uzias, o rei Uzias, ele foi um rei muito aclamado e muito amado pelo seu povo e temido pelos seus inimigos. Ele tinha governado no seu tempo com muita maestria e trouxe paz, prosperidade para a vida de todos, e todos os temiam. E para entendermos isso, lá em 2 Crônicas, fala sobre o reinado dele. Está escrito assim: então todo o povo tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei, em lugar de Amazias, seu pai. Então edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei dormiu com seus pais, tinha Uzias 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jecólia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai, porquanto deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E o que nós podemos entender do rei Uzias é que até então ele servia a Deus e fazia a vontade dele, era temente. Mas o que
chegar à morte dele. Ele tinha bastante fama. Depois que ele tinha fortificado seu império, ele encheu seu coração de luxúria e de ganância. E ele quis entrar no templo, onde só os descendentes de Arão, na verdade, poderiam estar ali para acender incensos a Deus. E ele, havendo feito isso, ele quis acender incenso. E os profetas então chegaram lá e viram ele tentando fazer isso e o repreenderam. Mas ele não deu ouvido à repreensão. Ele quis, mesmo assim, fazer isso. E Deus enviou uma lepra para ele. Naquele mesmo instante, ele ficou leproso. E no mesmo instante que ele ficou leproso, ele percebeu o erro que ele tinha feito e saiu. Ele mesmo se isolou. E o que podemos entender até então é que depois que ele ficou isolado, passaram-se alguns anos e ele morreu. Então, chegando assim, a visão que teve Isaías. E aqui vemos Isaías, que a partir desse momento se tornaria um grande profeta, trazendo grandes coisas para a sua nação e sendo porta-voz de Deus. Ele levou a mensagem de Deus para aquela nação que tinha se perdido depois da morte de Uzias. Depois da morte de Uzias, Jerusalém ficou devastada. Começaram a entrar em crise financeira, econômica, começaram a entrar em crise social. Os ricos zombavam dos pobres e tentavam se engrandecer em cima deles. E entraram numa das maiores crises, que foi a crise espiritual, onde Deus começou a se afastar deles, porque eles começaram a adorar imagens e começaram a desagradar a Deus. Então Deus chamou a Isaías, e foi nessa visão. E vemos aqui que neste momento que ele foi levado a ter essa visão, vemos que os serafins estavam adorando a Deus neste momento, e ele ficou perplexo com o que ele estava vendo. E neste momento, os anjos clamavam uns aos outros, dizendo santo. E ele vendo tamanha glória de Deus, vendo a face dele, ele reconheceu o quão ruim ele era, independente se ele era bom aos olhos das pessoas, ou o que ele era perante ao que ele achava. Neste momento ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu o seu pecado e falou: ai de mim que tenho lábios impuros, que vivo em meio a pessoas tão más e perversas. E neste momento, vemos que a presença de Deus é tão gloriosa, tão majestosa, que ele sente a sua carne rasgar e tremer. E ele pensa que ele vai morrer, porque assim como Moisés queria ver a face de Deus, e Deus disse a ele: não, você não verá a minha face, pois se a minha face você ver, você irá morrer. E ele só pôde ver de costas. Neste momento ele tinha visto a face de Deus. Ele viu toda a sua glória e majestade naquele ambiente. E vemos o que podemos aprender com isso: que a presença de Deus e a graça dele mostra o que tem no nosso íntimo, no nosso interior. Aleluia! Através de Deus e a presença dele, a gente reconhece que a gente é pecador e falho. Nós que somos cristãos e que vivemos todos os dias buscando a Deus, lendo a palavra, meditando nela e tentando ser melhor, não para os outros, não só para a nossa família, mas para Deus, tentando ser um servo melhor, tentando ser um pregador, tentando louvar melhor. Todos os dias nos deparamos e nos olhamos e vemos o quão pecador que nós somos. Aleluia! Nós vemos que, independente do que a gente faça, independente de se a gente se santifica ou não, a gente ainda continuará sendo fraco, pecador, porque é isso que somos. Todos os dias eu analiso a minha própria vida, seja no meu trabalho, seja com a minha família, seja ministerialmente, e todos os dias eu vejo que, por mais que eu tente ser alguém melhor, sempre estou distante, porque sempre que a gente olha para Deus,
a gente contempla a graça dele, vê tudo que ele faz em nosso meio, toda a misericórdia dele, e mesmo assim, nós somos 1/3 do que o próprio Jesus foi. Um dos maiores missionários que teve aqui, um dos maiores pregadores da palavra que teve aqui. E todos os dias eu tento buscar a palavra de Deus, eu tento me renovar. Aleluia! E às vezes tão fraco, tão cansado, às vezes até desanimando de algumas coisas, Deus ainda me mostra que Ele ainda está do meu lado. Ele está me dando força para poder continuar. Ele me levanta, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades, e me mostra que se eu continuar, mesmo na fraqueza, e buscar a Deus, Ele vai estar comigo. Ele vai suprir as minhas necessidades. E vemos aqui que a partir do momento em que Isaías fala que ele era um homem puro, de puros lábios, um dos serafins que estavam ali glorificando e exaltando o nome de Deus, ele toma para si uma brasa do altar e leva até Isaías com uma tenaz e purifica os lábios dele. E a partir desse momento, o próprio Deus clama: quem irá com nós? E eu creio, irmãos, que a partir desse momento em que toda a iniquidade, todo o pecado que foi purificado de Isaías, ele olhou para si, ele viu que ele estava liberto disso, e ele não teve nenhuma dúvida, ele teve a razão de que a vida dele seria para Deus. Aleluia! Neste momento, ele disse: envia-me a mim. Ele, sem nenhuma dúvida, sem nem sequer pensar 2 vezes, ele agiu de imediato e falou: envia-me a mim, Deus. Ele nem sabia o que estava esperando por ele. Ele não sabia que ele andaria nu pelas ruas durante 3 anos, descalço, profetizando em Israel. Ele não sabia que ele seria morto brutalmente. Ele não sabia de nada disso. Ele só sabia que, independente do que acontecesse com ele, ele queria servir aquele Deus que havia purificado ele. Aquele Deus que ele tinha contemplado toda a sua majestade, toda a sua glória. E que nós possamos ser assim também. Que nós possamos compreender e enxergar que estamos aqui para servir a Deus. Não somos nada além de adoradores e servos de Deus. Eu mesmo não me imaginaria mais longe da casa de Deus. Não me imaginaria sem louvar a Deus sequer instante. Porque eu reconheço o que Deus fez na minha vida. Eu reconheço de onde Ele me tirou. Eu reconheço que todos os dias Ele tem me capacitado, tem me dado força e me mostrado onde eu deveria melhorar, onde eu devo melhorar, o que eu posso fazer para ser um servo melhor a Ele. Aleluia! Todos os dias eu tento buscar intimidade com Ele e ser sensível à coisa dele. E a partir desse momento em que Isaías fala isso, ele volta para a sua nação, depois dessa visão. Ele foi responsável por grandes profecias na nação. Ele foi um dos profetas que profetizou o exílio babilônico. Ele foi um dos profetas que disse que haveria uma criança que viria para ser o salvador da nação, para nos purificar de todo mal, que nasceria de uma virgem, e que seu nome seria Emanuel, que agora foi Jesus. E bendito seja Deus por isso, porque Isaías, eu percebo que ele teve que morrer uns dias, seu rei, para que ele pudesse ter uma experiência com Deus. Até esse momento, ele não tinha nenhuma experiência com Deus, mesmo vivendo em um ambiente em que os reis eram tementes a Deus, adoravam a Deus e faziam o que era agradável a Ele. Até esse momento, a Bíblia relata que ele não havia tido experiências com Deus. E o que nós precisamos entender com isso? É que ele estava acomodado aonde ele estava. Não, eu estou aqui, estou apenas escrevendo o que está acontecendo, testificando. Todos estão adorando a Deus, eu também adoro, mas ele não buscava. E neste momento, ele se redimiu e viu que a vida dele seria para
frutificar aquilo que Deus daria a ele. Ele Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, o que nós podemos aprender com Isaías é que nós que somos cristãos não devemos nos gloriar por sermos cristãos, porque muitas das vezes, por estarmos aqui na casa de Deus, temos um cargo na igreja, a gente leva isso para o coração e deixa que isso acumule e cresça, a ponto de achar que somos melhores que todo mundo. E não somos melhores que todo mundo. Todos nós somos pecadores. A diferença é que a graça de Deus nos alcançou. E a gente está aqui para retribuir, mesmo que não consigamos fazer isso, nós estamos aqui para contribuir e retribuir tudo aquilo que Deus fez por nós. E a gente, como cristão, o que a gente deveria fazer? A gente deveria clamar a Deus por aquelas pessoas que estão lá fora e que não tiveram a oportunidade ainda de estar aqui para adorar a Deus e a oportunidade de sentir o amor dele e a graça dele. Nós deveríamos, irmãos, ser humildes, porque eu tenho vivido bastante isso. Eu vejo pessoas que não são cristãs e realmente são pessoas boas, são pessoas que fazem aquilo que pegam para fazer com tamanha perfeição, mas eles se gloriam demais com isso. E eles se acham perfeitos, se acham melhores que todo mundo e a ponto de criticar o que os outros fazem, mas não têm a capacidade de olhar para si mesmo e falar: eu não sou melhor do que ele, mas o pouco que eu sei, eu passarei para eles. Assim como Isaías, que aqui estava diante dos anjos e percebeu quão pecador ele era. Irmãos, eu quero estar agradecendo primeiramente a Deus por estar aqui. Aleluia. Eu tenho pedido bastante para que Ele me capacite para pregar a palavra dele. E eu tenho clamado a Ele todos os dias para que Ele me dê entendimento da palavra e que Ele me dê um discernimento e que eu possa estar passando o Evangelho para a igreja, pregando onde quer que eu esteja. Eu queria agradecer também a confiança das dirigentes por terem dado a oportunidade de estar pregando mais uma vez. E eu queria agradecer a minha oportunidade e que essa palavra possa falar muito mais no coração de cada um de vocês. E que nós possamos aprender com Isaías e reconhecer que somos pecadores, sim, somos falhos, e independente do que aconteça em nossas vidas, todos os dias a gente tem que buscar a Deus e pedir misericórdia dele, porque sem a graça dele e sem a mão dele, continuaríamos sendo como aqueles que estão lá fora. Estaríamos pecando sem saber que estávamos pecando, transgredindo contra a palavra de Deus. E é isso que Deus colocou no meu coração, que eu agradeço pela oportunidade. As palmas vão ao Senhor.